Abertura, fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. O sorrisão no rosto da Maria é porque hoje ela tem feijão na panela para cozinhar para o filho. Só que nem sempre é assim. Fome, diga-se de passagem, é uma palavra que faz parte há tempos do vocabulário da família. Para trás chegou o tempo de não ter nem a farinha seca. Maria Conceição Souza, dona de casa. Ficou com fome mesmo. Se não achar um filho de Deus deixando um tiquinho de arroz, não comia não. É na base da ajuda que a dona de casa da comunidade quilombola do Baixão, no Piauí, vive. O arroz, item caríssimo atualmente, pelo menos agora, também está garantido no prato. Inúmeros grãos de arroz branco. Enquanto ela cuida dos afazeres domésticos, o Gilberto trabalha como produtor rural. O salário que ele ganha, no entanto, mal garante o sustento. Às vezes o mês nem terminou e a comida já acabou. E aqui as coisas é cara. Gilberto Hermenegídio de Souza, não tem rural. Pouquinho não. Aqui você vai com salário lá no comércio. Você fica pensando, lá em casa tá faltando isso e isso. Aí você vai ver o que tá faltando. Mas não é pra comprar tudo não, é pra comprar só um pouquinho daquelas coisas, sabe? Só arroz, feijão. Rapaz, as coisas aqui virou tudo ouro. Pobre não come mais não, agora é pra passar precisando. No campo ou nos grandes centros, a fome é a face mais dura de uma tragédia coletiva. Onde falta comida, sobram problemas. Por trás de tudo isso, a certeza de que há um dilema social grave. Ana Carolina Matos, a fome hoje, em pleno século XXI, ela é ocasionada, logicamente, por uma organização, né, social de um sistema capitalista, né, que vai promovendo aí diversas desigualdades sociais. Então, a fome ela entra dentro dessa estrutura capitalista como um pilar, né, que vai promover aí diversas outras violações e diversos outros problemas sociais que a gente consegue visualizar cotidianamente, que são já estruturais da nossa sociedade. Está na Constituição Federal. A alimentação é um dos direitos do cidadão. E será que ela é garantida na prática? Se a gente vivesse no mundo utópico de igualdade, que todos conseguissem, pelos seus próprios esforços, atingir seus objetivos e seus direitos mínimos, né? O mínimo que precisava para fruir de uma existência digna, o artigo 6º não seria um problema, né? Porque todos, nas mesmas condições, conseguiriam trabalho, conseguiriam desenvolvimento pessoal de modo suficiente para que tivessem saúde, alimentação, lazer, moradia, tudo que está lá no artigo 6º. Mas a vida real não é assim. A vida real não é assim em lugar nenhum do mundo. A vida real, especialmente, não é assim na realidade brasileira, que tem todo o seu desenvolvimento marcado por muita desigualdade. O Brasil tem essa característica curiosa de ocultar. É o país mais ocultista do mundo. Ele oculta os seus grandes problemas. Ele só gosta de exibir as suas vantagens. Foi assim ainda na década de 90 que o sociólogo Betinho defendeu com unhas e dentes o fim da miséria. Escancarou algo até então oculto no país. Um Brasil vasto que tem a fome enraizada na história. Talvez, infelizmente, a gente como Brasil devesse ter reconhecido o tamanho da nossa miséria, o tamanho da nossa situação de insegurança alimentar e ter colocado o combate à fome de uma maneira mais evidente na Constituição. Ela está lá no começo, né? A erradicação da pobreza, evidentemente, que inclui eliminar a fome, mas talvez a gente não tenha tido coragem, e aí eu não julgo o Constituinte, porque se eu estivesse no lugar dele, eu não sei se teria coragem de fazer um raio-x tão duro do Brasil, mas talvez a gente não tenha tido coragem de declarar que a gente ainda não é capaz de manter uma parcela gigante da nossa população viva para que todos os outros direitos sejam implementados. Entre 2017 e 2018, por exemplo, a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE constatou um aumento da fome. Milhares de pessoas que não tinham sequer o básico para comer. Uma mesa farta e cheinha de alimentos é o sonho de muitos, mas realidade de poucos aqui no Brasil. Quando uma pessoa não tem qualquer dificuldade para comprar uma comida em quantidade e variedade, a gente diz que ela vive numa situação de segurança alimentar.
Só que à medida em que as restrições aparecem, falta um produto aqui, outro ali, e aí o sinal vermelho é aceso. A insegurança alimentar em vários níveis é apresentada. A insegurança alimentar leve, por exemplo, ocorre quando pelo menos uma estratégia é adotada em relação à qualidade dos alimentos para que a quantidade deles seja preservada. Já a insegurança alimentar moderada mostra que, além do problema da variedade, surge o controle da quantidade de comida. Na insegurança alimentar grave, a restrição se tornou tão severa que as pessoas passam pela experiência da fome, às vezes ficando até um dia inteirinho sem comer. Só para se ter uma ideia, no período do estudo dos quase 69 milhões de domicílios brasileiros, 36% estavam com algum nível de insegurança alimentar. A leve afetou 24% dos domicílios. A moderada atingiu 8,1% das casas e a grave, 4,6% dos lares. Menos da metade dos domicílios do Norte e do Nordeste tinha acesso pleno e regular aos alimentos. A Cícera sabe bem disso. Na casa dela, em Fortaleza, não foram raras as vezes que pedidos de esmola eram feitos para que a barriga ficasse menos vazia. Até na igreja dos crentes, Cícera Batista de Sá, dona de casa. É melhor pedir do que roubar. Porque hoje em dia a gente tem, se não pedir, a gente morre de fome. Teve uns 6 meses que eu passei sem gás. Por quê? Porque eu estava sem dinheiro para comprar. Por exemplo, preço de domicílios em segurança alimentar, a participação da despesa com alimentação nas despesas de consumo, que são despesas do dia a dia dos domicílios, ela aparece em segundo lugar. Porque, em primeiro lugar, na participação dessas despesas de consumo, sempre surgem as despesas com habitação, né, que é a manutenção do lar, né? E o que justifica um país tão vasto como o nosso, grande produtor de alimentos, com uma fome presente em tantos lares? Para o Ministério da Agricultura, a insegurança alimentar não está ligada a uma escassez de comida. O que acontece é que nós temos no Brasil diversas regiões com diferentes situações econômicas. Silvio Farnazzi, nós temos uma região Nordeste, a região Norte, que tem algumas dificuldades até mesmo de logística para abastecimento. Então, não é essa questão de insegurança alimentar, não está ligada à falta de alimentos. O Brasil tem se destacado com um crescimento de produtividade nos últimos anos, muito grande, uma economia, inclusive, de áreas plantadas em função desse crescimento da economia. Eu destaco o fato de que nós, esse ano, estamos com uma área cultivada em torno de 65 milhões de hectares, das quais 20 milhões são feitas na mesma superfície com a lavoura, com as culturas de inverno. Colheitadeira no campo. Você já viu aqui no Repórter Justiça que a insegurança alimentar grave está mais presente na zona rural e nas regiões Norte e Nordeste. Mas ela também é vista na maioria dos lares onde mulheres são chefes de família. É exatamente assim com a Elaine. Nesse espaço minúsculo em São Paulo, ela vive com 6 filhos pequenos. Não existe máscara para fome, não existe esconderijo para fome. Com meus 6 filhos, muitas vezes a gente foi dormir com o estômago vazio. Elaine Torres Santos, porque nós não tínhamos o que comer. A gente, enquanto Brasil, né, enquanto mundo, a gente enfrenta um caminho longo e árduo com relação à superação da fome e ao entendimento do que é a fome na sociedade, né? Os programas sociais existem, mas são insuficientes. É aí que entra a solidariedade do brasileiro. Fundada em 1993 por Betinho, a ONG Ação Cidadania foi precursora no movimento de combate à fome. É muito claro para nós que mais da metade da população brasileira já deve estar em condições de insegurança alimentar em algum grau. Isso é muito grave para o Brasil. Todo cidadão brasileiro tem um compromisso cívico, né? Eu não consigo imaginar o Brasil conseguir ser Brasil se a gente não consegue ter a empatia pelo outro que está passando fome, né? Então, me parece que a sociedade, aí talvez a sociedade civil organizada, né, o terceiro setor, as igrejas que costumam, já tem esse hábito desses tipos de programas, né, de distribuição de comida, ONGs que se organizam
para conseguir mapear e atender, né, onde as pessoas mais precisam e do que elas precisam, me parecem que são iniciativas que têm que ser privilegiadas. Há 27 anos, a Alcione fez a primeira viagem ao sertão nordestino. Não parou mais. Nascia aí a instituição Amigos do Bem. As pessoas realmente passam fome, estão em situação de vulnerabilidade, Alcione Albanese, estão da instituição em Amigos situação muito difícil. Por isso que nós precisamos continuar lutando, trabalhando, nos movimentando para diminuir essa distância tão grande. Eu falo que quem tem fome não é livre e nós precisamos ter um país livre. Nesse tempo, conheceu famílias em estado de miserabilidade. Tem dia aí que eu pego ele caído dentro da roça, boto numa carroça de mãe e trago para casa. De fraqueza? De fraqueza. Porque come pouco? Porque come pouco e tem dia que não tem alimento para a gente comer. Iniciativas que se espalham pelos 4 cantos do país. Neste momento, acaba de chegar a carreta de doações com 1.000 cestas básicas do Banco de Alimentos aqui para a ONG Sementes da Manhã. Olha aí que alegria, 1.000 cestas básicas, essa carretinha cheinha aqui, ó. Literalmente feito formiguinhas, esses voluntários tentam minimizar o problema da fome por onde passam. Em 22 anos, eles já doaram mais de 8 milhões de quilos de alimentos. É necessário que nós passemos a entender que um país educado e evoluído não deixa os seus passarem fome. A gente continua falando sobre fome daqui a pouco. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira mostra que a pandemia do novo coronavírus pode agravar o quadro de miséria no Brasil e no mundo. E mais, um projeto criado para ajudar as pessoas a não passar dificuldade em tempos de isolamento físico. A gente volta já já. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Muitas famílias brasileiras sofrem com a dor da fome. Sentir o estômago roncar e não saber quando vai comer, aliás, se vai comer, é desesperador. Essa realidade não é exclusiva do nosso país. Em todo o mundo, quase 700 milhões de pessoas enfrentam o mesmo problema. Feijão é servido no prato do arroz. Mãos pretas seguram um prato. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura monitora de perto os países onde a falta de disponibilidade e de acesso aos alimentos é maior. Nos últimos 4 anos, a chamada insegurança alimentar cresceu em todo o planeta, depois de uma década em declínio. De 2018 para 2019, por exemplo, houve um aumento de 10 milhões de pessoas em situação de fome aguda, ou seja, com privação momentânea de comida. Uma das metas da ONU é erradicar a fome até 2030, mas do jeito que as coisas caminham, isso não será possível. Imagem aérea de um bairro pobre. Uma das causas principais são os conflitos, Gustavo Chianca, principalmente no Médio Oriente, nas regiões onde existe um número importante de pessoas com fome no mundo. A migração forçada por conflitos tem causado um aumento da fome nesses últimos 4 anos. Um segundo fator também são as mudanças do clima, né? Mudanças que têm causado também paralisação, né, da produção local e forçando também agricultores a migrarem, diminuindo a produção. O Brasil tinha conseguido ficar fora do mapa da fome, só que 6 anos depois, novos dados mostram que essa saída pode, infelizmente, estar com os dias contados. Para um país entrar dentro do mapa da fome, significa que ele tem mais do que 5% da sua população em situação de fome, em condição de fome. Então, significa que mais do que 5% dos indivíduos que residem, que moram nesse país, enfrentam essa situação de fome e ou morrem por conta disso, né? Para a nutricionista social, uma possível volta ao mapa é o reflexo da desigualdade social que vivemos. A partir do momento em que a gente consegue superar, né, essa condição, a gente também vivencia diversos retrocessos que fazem com que a gente retorne de forma muito rápida e intensa ao mapa da fome, né? A pandemia do novo coronavírus agravou ainda mais esse quadro. Os impactos na insegurança alimentar ainda são incalculáveis, mas a estimativa é a de que 130 milhões a mais de pessoas no mundo inteiro passem por situações de fome extrema. É um número assustador, né?
É isso que podemos dizer. Na nossa região também, para a América Latina e Caribe, estima-se, nós tínhamos em 2019 em torno de 67 milhões de pessoas com fome e estima-se um aumento devido à pandemia de mais de 16 milhões. No Brasil, trabalhadores em vários cantos do país perderam o emprego. Sem trabalho e sem dinheiro, se depararam também com um prato vazio. Segundo a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, o índice de insegurança alimentar grave aumentou em mais de 43% nos últimos 7 anos. Já a insegurança alimentar leve cresceu 62% e a moderada 76% no mesmo período. A pesquisa também revelou que metade das crianças brasileiras com menos de 5 anos vive em lares com algum grau de insegurança alimentar. Estamos falando de 6,5 milhões de meninos e meninas que não têm acesso a alimentos suficientes e de qualidade. Isso provoca desnutrição e uma série de problemas de saúde que atrapalham o desenvolvimento. Fome fere a dignidade e, em casos mais extremos, mata. O repórter Justiça foi até Rio Branco, no Acre, conhecer a história da Simone, que sente diretamente os efeitos da pandemia. Ela é diarista e está sem trabalhar porque viu a demanda diminuir nos últimos meses. O sustento dela e dos 3 filhos ficou comprometido. Aí você já imagina, né? Não tem sido fácil. Você vê filho pedir comida Simone Lopes, e você não diarista. ter, é muito difícil, é dolorido. A situação só não é pior porque ela conseguiu ajuda em dinheiro e doações de projetos sociais. Simone conta ainda que um dos filhos é autista e precisa de atenção especial. Mesmo eu me dedicando, me esforçando para ajudá-lo, eu não tenho a orientação correta, forma certa, ou um conhecimento mais específico para passar para ele. Não é apenas uma questão de trocar a sala de aula pelo computador. Os filhos da Simone se alimentavam na escola. Para muitas crianças, a merenda escolar é a única refeição do dia. Sem aula presencial, o problema da desnutrição infantil se agravou. Existem crianças e adolescentes que vão para a escola e acessam a única alimentação do dia a partir desse programa, né? Então, por isso que a alimentação ela é bastante completa com relação a nutrientes, né? Ela tem uma certa complexidade ali na forma de planejar os cardápios das escolas, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar vai além de dar um prato de comida e matar a fome de crianças e adolescentes. Traz dignidade, protagonismo e inclusão social. A gente conseguir dimensionar e valorizar esses diversos contextos que lidam e que atuam com a alimentação e nutrição é também a gente conseguir valorizar as políticas públicas que a gente tem vigente. Na tentativa de desacelerar a insegurança alimentar no país, o governo federal disponibilizou um auxílio emergencial de R$ 600 e depois de R$ 300. Se medidas assim não fossem tomadas, o balanço final da pandemia com relação à fome seria bem mais crítico. No setor formal, a gente teve também uma liberação do seguro-desemprego em casos de redução de jornada de trabalho ou em caso de suspensão de contrato de trabalho, que também veio auxiliar isso aí. A gente teve também auxílio emergencial também em termos de crédito às empresas para pagamento de folha salarial. Então foram medidas que realmente reduziram esse risco de insegurança alimentar. Imagem aérea de horta. Hortaliças estão plantadas uma paralela à outra. Em São Paulo, Solânia tem ajudado a matar a fome de muita gente na pandemia. Você vai conhecer agora o projeto De Ponta a Ponta. De um lado, produtores rurais, do outro, quem passa fome. Quando os dois extremos se unem, o desperdício de alimentos é evitado, o emprego no campo é mantido e a barriga dos que precisam fica cheia. O projeto surge com esse objetivo, de conectar essas duas pontas e levar o alimento que estava sobrando no campo sendo jogado fora para aqueles que precisam dentro da cidade. A doação pode ser feita pelo site da campanha, depontaponta.com.br. É um ciclo do bem, de solidariedade com quem só quer o mínimo para sobreviver. Paloma tem 5 filhos. Com o projeto, a alimentação da família ficou mais saudável. É que frutas, verduras e legumes quase não faziam parte do cardápio. A gente comia quando conseguia comprar. Com o projeto fica mais fácil, porque toda semana a gente compra.
Famílias felizes e saudáveis, produtores rurais colhendo e vendendo o que plantam. A produção minha voltou quase o que era antes, né? E a maior parte da minha produção eu estou encaminhando para vocês aí do projeto, graças a Deus. Agora vamos para Brasilândia, na zona norte de São Paulo, conhecer outra iniciativa. Toda vez que o caminhão chega carregado de marmitas, a rua fica assim. A Associação de Moradores criou um programa de combate à fome. Nós já atendemos mais de 20 mil famílias, aproximadamente 50 mil pessoas. E já distribuímos quase 50 mil marmitas, 2 mil cestas básicas, 5 mil máscaras e também 1,5 tonelada de roupa, né, para essas famílias cadastradas e também que estão em situação de vulnerabilidade. A fome não espera. Quem a tem, tem pressa. O Repórter Justiça vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente fala sobre desnutrição e como evitar o desperdício de alimentos. Você vai saber de que forma donos de restaurantes podem contribuir para amenizar a fome no país. A gente volta já. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Geladeira e congelador quase vazios. É assim na casa da Natália, em Belo Horizonte. Ela é cozinheira e mora com os 2 filhos de 11 e 14 anos. A pandemia diminuiu a demanda de trabalho dela, que ganha um salário mínimo. O jeito foi apertar o cinto no orçamento familiar. Natália Cristina aqui em casa, quando compra fruta, já tá sendo mais uma ostentação o dia que tem a fruteira cheia de frutas aqui em casa. Substituir para não faltar. É assim para milhares de famílias brasileiras. A carne dá lugar ao ovo e aos embutidos ultraprocessados porque eles são alimentos que não pesam tanto no bolso. Fazer esse tipo de escolha não é opção, é necessidade mesmo. E aí o que acontece é o seguinte: barriga cheia, mas com deficiência nutricional. Nós precisamos de cereais, de leguminosas, de frutas, de hortaliças, de todos os alimentos que compõem a nossa refeição, seja do café da manhã, dos lanches, do almoço e do jantar. Quanto mais colorido for o prato, melhor para a saúde. Quanto mais diversa for a nossa alimentação, maior possibilidade de integralmente você atender o que o organismo precisa. E quanto mais restrição, quanto mais insegurança, significa que eu tenho menos quantidade ou menos qualidade, menos diversidade desses alimentos que nós consumimos ou que nós conhecemos do nosso cotidiano. A desnutrição pode ser causada por dieta pobre, problemas digestivos ou outras doenças, e geralmente se manifesta com perda de peso, mas não é regra. É que às vezes a pessoa está aparentemente bem alimentada e nutrida por causa do sobrepeso ou obesidade. Não é bem por aí. A pessoa, quando tem algum acesso à comida, vai comer uma quantidade maior de arroz, de feijão, de farinha e não vai comer tantas frutas e hortaliças cruas. Em consequência disso, essa quantidade de calorias acaba sendo grande em um determinado momento e ela não tem como ser utilizada. Então o organismo acumula essa energia para que possa utilizar em outro momento e o nosso corpo acumula essa energia na forma de gordura. Parece contraditório. Enquanto milhões de pessoas sonham em ter dinheiro para comprar alimentos, o desperdício de comida é um desafio ainda distante de ser resolvido. 1/3 da produção mundial é jogado no lixo. No Brasil, mais de 23 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas por ano. Dava para matar a fome de muita gente. A gente precisava ter toda uma estratégia do poder público para que eles conseguissem impedir, no sentido de uma logística, né, para que esses alimentos não fossem desperdiçados, para que ele pudesse ser redistribuídos para os segmentos mais carentes, né? Então, isso é uma forma a gente precisa pensar nisso também, né? Desperdiçar alimento é desperdiçar água e contribuir para que novas áreas de plantio sejam abertas, impactando os biomas brasileiros. É aí que entra a Lei 14.016, sancionada em julho, e que autoriza a doação de alimentos não comercializados por restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos. Se existe a sociedade que pode auxiliar o Estado na erradicação da fome,
a sociedade precisa receber meios para fazer isso, né, de um modo seguro, que não lhe cause um receio muito grande de ser responsabilizado por qualquer acidente, né, que aconteça com esse produto na doação. Antes da lei, a doação de alimentos configurava a relação de consumo. Por exemplo, vamos supor que o dono de um restaurante tenha doado refeições a uma família. Se a comida fizesse mal, ele poderia responder judicialmente. Agora, isso só acontece se for comprovada a intenção. Não dá para negar, brasileiro é um povo solidário. De norte a sul existem várias iniciativas de combate à fome. Diretamente da Bahia, a gente conversou com a jornalista Liliana Peixinho. Ela é fundadora do Amigos do Meio Ambiente, criado há mais de 20 anos. O movimento defende a ideia de desperdício zero, lixo zero, fome zero. Nosso objetivo no Movimento AMA é mobilizar a sociedade de forma geral para levar informação que possa mudar a vida de quem principalmente está em dificuldade. Outra iniciativa que faz a diferença na vida de milhares de famílias é a Articulação no Semiárido Brasileiro, formada por mais de 3.000 organizações da sociedade civil para defender direitos básicos da população. Isso inclui o estoque de água e alimentos. Quem vê Luiz e Neuza irrigando o plantio assim, não imagina a dificuldade que os dois já passaram para ter água na propriedade. Onde a gente tirava água, Luiz Félix Carneiro, cavava de picarete, tirava de balde para a água minar. Hoje, presente, essa cacimba, que a gente chama de cacimba, hoje chama um poço, onde perfura um poço. A gente perfurava manual. E hoje, com cisterna, que a gente recebeu do governo, as coisas melhorou. O Repórter Justiça está quase acabando, mas antes uma informação importante. Segundo a Embrapa, cada família brasileira desperdiça cerca de 128 quilos de alimentos por ano. O que será que podemos fazer para diminuir esse número? Nossa reportagem convidou a Micaele para essa missão. Ela é gastróloga e instrutora do curso de gastronomia do Senac DF. Quando a gente fala de reaproveitamento, é aproveitar uma sobra de um alimento que a gente já ofereceu e vamos remodelar. Por exemplo, o churrasco, a sobra do churrasco que vira o arroz carreteiro, a sobra da mandioca que vira um bolinho, vira um caldo. E quando a gente fala de aproveitamento integral do alimento, funciona como se fosse um resgate. Aquilo que vai parar normalmente no lixo, como cascas, sementes, se tornam preparos deliciosos e muito surpreendentes. Bota surpreendente nisso. Micaele vai provar pra gente que não é conversa fiada. Ela vai preparar um sanduíche de casca de banana. Os ingredientes para o recheio são a casca da fruta, alho, cebola, molho de soja, temperos secos de sua preferência, azeite e talos de couve. Para descascar a banana, você vai tirar esse excesso aqui, ó. Com colher, Micaele retira o excesso da casca. E vai vir com um garfo desfiando. Com o garfo, a casca fica em fios. Hora de refogar alho, cebola e casca da banana. Depois, os outros temperos. Mistura bem. Depois de 5 minutos, ela vai estar assim, ó. Com aparência de carne desfiada. Receita barata, rápida, fácil de fazer e o melhor, sem desperdiçar nada. Fica a dica, hein? E assim a gente encerra o Repórter Justiça desta semana. Se quiser rever esse ou outros programas, acesse no YouTube o canal TV Justiça Oficial. Nosso e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Na próxima semana temos um novo encontro. Até lá! Créditos finais. Produção Lívia Faria e Marcela Luiza. Assistência de produção Ana Rita Almeida. Reportagem Fernanda Molete e Leonardo Ferreira. Edição de texto Fernanda Molete. Cabine e maquiagem Hélio Matheus. Figurino Thalita Oliveira. Cinegrafia Jefferson Martins e Luiz Guilherme. Assistência técnica Kleber Leite e Paulo Paz. Edição de pós-produção Diego Galeone. Videografismo Lucas Martins. Audiodescrição visual Rodrigo Bertolini. Narração Vinícius Souza. Núcleo de programação Rosa Oasa. Núcleo técnico Fábio Mendes. Núcleo de produção de programas Fábio Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2020.